Estamos aqui de volta com mais um Aê! episódio mais legal do podcast mais querido dessa E websfera. esse episódio será lindo, meu cantor lírico. Ah, você vê, querido, tô cantando maravilhosamente. Pode ir pro musical já. Sabe quantos amigo. shows eu tenho agendados? Quantos? A mesma quantidade de shows da Fly Slane. Nenhum! Nenhum. O shade! Já começou Cutuca. xoxando. Vai ser bom o negócio, Vai viu? ser bom. Um beijo, Fly! Talentosa pra caralho, pô. Fly tá convidada, Tá inclusive. super se quiser convidada, vir, venha. mas se quiser fazer show comigo também pode. Olha Mas lá. antes de fazer show comigo, Tutu, temos recados importantes pra dar, né? O primeiro recado é, meu amor, se inscreva nesse canal, por favor, porque não é nada pessoal, mas nesse sentido é muito pessoal. Então inscreva-se sim, porque faz toda a diferença pra gente. É super fácil, é só você clicar e inscreva-se. Pronto, tá Tá vendo o inscrito. sininho aqui embaixo? Ativa, gente. Porque Também. sempre que a gente receber uma beldade como essa que tá aqui no nosso estúdio, É. você vai ser notificado em primeiríssima mão e não vai perder Na a hora. entrevista que hoje promete. Siga também a gente no Spotify. Aqui na Isso. descrição do vídeo temos o link para o nosso clube de apoiadores, que tem episódios exclusivos toda semana, com aquelas fofocas que a gente só conta pra vocês. Com aquela pimentinha a mais. Exatamente. Agora, vamos lá? Parou? Bora. Parou? Bora, bora, bora. Seja muito bem-vinda, Gisele Soares! Obrigada! Que delícia! Obrigada! Tava louco pra te conhecer. E Que eu legal, também. que Muita legal. vontade de conhecer, porque eu já conheci o seu trabalho, né? Sempre acompanhei desde Paris, que eu morei 13 anos Paris? lá. Acompanhava Só que chique. as fofocas do Brasil, eu ia lá nele. Fofoca do Brasil em Você Paris. vê, querido? Descobri de onde vinha o acesso da Europa. Tá aqui, ó, Gisele Soares. Isso. Aí a gente teve um contato de uma entrevista. Eu queria muito conhecer ele. Que legal. Só que nunca deu certo e agora aconteceu. Agora Tamo aqui, foi. e tamo aqui. É. E tamo num momento, Gi, que eu acho que é super curioso e legal também, porque você teve uma exposição gigantesca lá no Big Brother. Todo mundo, eu acho que inclusive você achou que fosse ser campeã também, Sim. né? Opa! Arthur, você lembra? Você é da Lembro, época? claro. Você é dos anos 80, então. Olha, mas eu vou ser sincero, eu era da metade dividida, cara. Tá. Porque foi uma final realmente muito difícil. Foi Sim. muito. Tanto que a porcentagem foi... É, Exato. empate 1%, né? Não é? Então... E aí você fez o Big Brother, a gente jurava que você ia ficar por aqui e de repente a gente vê Gisele na Europa, trabalhando como atriz lá, bombando lá, fazendo aquele vai, não vai pro Brasil, Sim. fazendo biquinho, agora Fico, não fico. veio de volta. Ano passado, inclusive, seu nome pintou na lista de A Fazenda. Sim, eu ia fazer, E acredita? por que você não fez? Olha, eu acho que a Record me achou muito calminha. Eles não achavam que eu ia entregar. O quê? É... Sim! Da onde tiraram isso, Pois gente? é, pois eu fiz, deu tudo certo. Mas no final ele falou, não, vamos deixar pra próxima. Mas eu Ah, acho mas que... você avançou bem na seleção. Avancei, mas assim, eu acho que eles misaram tão alto, né, a confusão, que ficou demais. Tinha que ter um equilíbrio Nossa, ali. Foi tão louco, né? Foi coisa Nossa, demais, né? Foi demais. Ultrapassou. aquilo E lá. ultrapassou a expectativa da maldade, da loucura, Exato. né? Ainda bem que eu não fui, porque como é que eu ia me salvar com a Babi ali? O que ia ser? Ah, mas eu acho que não é só a Babi. Imagina. Imagina, eu acho que todo mundo ali, independentemente Foi do lado que difícil. ficou, eu acho que todo mundo saiu de lá pancado das ideias. Foi né? difícil. Você é amiga do Bruno Tálamo. O Bruno que ficou lá há pouco tempo saiu de lá todo Sim. atordoado, Sim. né? Traumatizado. É, não. Eu acho que, como diz, o que tem que ser será, que seu é seu. Então não era pra ser meu, aí teve essa expectativa nova do programa, novo, grande conquista, e pá, meu nome foi logo chamado. E eu achei- falei, é agora que eu vou ganhar meu milhão. Maravilhoso, maravilhoso. Chegou perto. Mas esse lance da Fazenda 14, você chegou até que etapa da seleção? No Você chegou a finalzinho. fazer o exame médico, essas coisas todas? Quando a pessoa. Já é a segunda vez que eles me colocam na lista. Tá. Então, assim, quando é bastante requisitado, é porque você já tá dentro. Não pode fazer em cima da hora os exames, porque já Entendi. sabe que a gente tá dentro. Essa última reunião, eu já sei que é pra ir. Entendi. Assim como eu Saquei. fiz a cadeira elétrica, me chamou uma vez, depois eu já sabia que a cadeira elétrica já é pra entrar. Entendi. Eles não falam que é pra entrar, mas já é. Aí quando é tipo 2, 3, 4 dias antes do programa, aí que a gente faz os exames. Não é assim. Entendi. Porque senão todo mundo vai sair nas listas quem vai entrar. Então, é verdade. E vaza muito E fácil. vaza muito fácil. Tanto que meu nome vazou já 2 vezes. E na Grande Conquista Fui eu vazou que dei de o nome dela novo. na Fazenda do ano passado. Foi você que deu, né? Foi Ele ele. é assim,
diga não. E da Grande Desculpa. Conquista. Da Grande Conquista também Meu fui Deus, eu. foi você também, Xerri. Foi você, eu li. Foi você. Aí eu falei, como esse danado sabe? Gata. E ele acertou é. nas duas. A outra bom. Fazenda, você comentou que foram 2 edições que você foi abordada. É, Qual uma- que era a outra? Você recorda? Não, eu recordo, foi assim que eu cheguei ao Brasil, na pandemia, que eu tive, né? Eu saí fugida da França, né? Do meu noivado, conhece a E a história. gente vai falar sobre isso também. E aí assim que eu cheguei, foi em 2019, 2021 me chamaram. 2021, então foi a Fazenda 13. 13. Aí depois 2023. 2022, que foi a 14. E agora. Ó, 2 anos seguidos, 2 anos hein? seguidos. E vai pro Caramba. terceiro seguido? Hã? E vai pro terceiro seguido? Não, eu não vou mais fazer reality show, não vou fechar portas, mas assim, é um trabalho mental enorme, emocional enorme, e principalmente quando você é muito rejeitada, silenciada, que você não pode se defender, né, num lugar que é tanta maldade, é muito difícil, mas tá todo mundo querendo um dinheirinho na conta, né, então Claro, vale pelo a pena. amor de Deus. Vale a O que pena. foi mais difícil, o BBB ou a Grande Conquista? Olha, o BBB foi mais difícil pra mim porque eu sofri muita xenofobia depois. Depois? E depois sofri muita xenofobia porque eu já era atriz. Aham. Aí falava, ela é muito linda e tal, mas o personagem ela fala com muito sotaque. Só que Olha. pra um trabalho você pode tirar o seu sotaque. Pra Claro. vida pessoal, Aham. não. Eu sou a Gisele, então as Aham. pessoas queriam mudar essa pessoa e queria que eu falasse diferente. Eu falei, eu não quero falar diferente. Então naquela época eu já defendia a minha origem. Uhum. Porque eu fiz coisas muito mais difíceis na França, que foi atuar em francês, sem sotaque. Sim. E quando eu falo com sotaque brasileiro na vida real. Uhum. Então eu sofri muito, foi muito difícil. Tanto que eu fiquei pouco tempo aqui, eu fiquei 1 ano e meio, porque eu me senti muito rejeitada, assim, por tudo. Mas Assim, como às era essa vezes. rejeição? Era na sua cara mesmo que as pessoas falavam? É tipo Era... o trabalho, às vezes um pouco também na Globo, né? Porque eu tive esse empate. E aí teve o Nordeste que me apoiou na época, a Ana Maria Uhum. Braga também não entendia. Por que essa menina tá aí no final, ela não faz nada? Então a Ana Maria Braga também teve essa polêmica. Então, dentro da própria emissora, você sofreu uma rejeição? Teve uma rejeição assim, né? certa forma. De certa forma, que a Ana Maria Braga falava, não sei por que essa menina tá aí até o final, não faz nada. Teve Olha, isso, na você época, não lembra ninguém disso? falava Eu não disso. lembro. Pois teve isso aí. Caramba. Não lembrava, É. Gi. Que loucura. É porque, assim, é o tipo de coisa que, obviamente, né? Tem muita gente que faz a cobertura dos realities Sim. e a gente acaba não acompanhando exatamente o que as pessoas falam. Mas Sim. óbvio que você, quando viu isso depois, Sim. imagino que você não tenha ficado bem, assim, de ver a Ana Maria Braga, que é uma baita de uma Sim. potência, falando dessa maneira. É porque eu né? acho que tem que ser neutro, né? O apresentador, quando tá trabalhando numa emissora, acho que não tem que ser, assim, tão invasivo em relação a quem Claro. torcer. Mas, assim, naquela época, o Nordeste era tão forte comigo que eu tive tanto amor depois que eu fui recebida por 20 mil pessoas no Olha aeroporto. só. Foi uma Copa do Mundo. Foi Incrível, 5 que legal. quilômetros de engarrafamento. E ela teve que fazer a reportagem. Ela mandou alguém No aeroporto no lá aeroporto em do Teresina. no Piauí. Tem Meu como botar o Deus. vídeo aqui A rapidinho? gente pode buscar depois, sim, pra colocar vi- aqui. E ela fez uma matéria na época. Ela teve que fazer, né? O que eu acho que foi uma maneira também, sei lá, de se desculpar. Então, foi um repórter pro Piauí gravar toda a minha chegada. 20 mil pessoas, 15 quilômetros de engarrafamento. Copa do Mundo era Gisele. Nem a Juliette viveu esse momento Não. tão ícone na minha vida, assim. Caramba. Não mesmo. Mas Foi no lindo. sentido de Globo, surgiram propostas na época dentro da Globo e você acha que não foi pra frente por conta dessa rejeição? Teve um também, pouco assim, desse disso. boicote, aliás? Teve um pouquinho, não da Globo, mas assim, alguns diretores. Uhum. Não da Globo, a Globo sempre gostou muito de mim. Mas assim, pessoas, né, que As fazem pessoas que parte. davam a palavra que final davam a palavra ali, né? final. Mas a Globo sempre tanto que eu faço até hoje testes para novelas da Globo. Eu fiz o teste da novela da Glória Pérez, né? Travessia? Travessia, eu era uma das amigas da Brisa, porque tinha um núcleo do Maranhão, então minha Sim. família é do Maranhão. Então eles me recebem sempre com muito amor. Mas tem certos detalhes que a gente também não domina. E foi algo muito marcante pra você, porque você falou da Ana Maria agora de uma forma Sim. muito... Se você falou que a pessoal. personagem era amiga da Brisa, a personagem era a Tininha, então, que você fez o teste. É isso, mas aí como surgiu a Grazi, como surgiu a Jade, também. então tchau de novo. Tchau. Não, tudo bem, né? Aí Não, teria faz muito parte. ex-BBB no elenco, né? isso. Teria, É isso. é uma cota muito grande. Mas ainda pegando um pouco carona nisso, porque xenofobia é um assunto que
tá pouco tempo sendo discutido Sim. realmente, né? É Você recente. é assim que a gente dá o nome pra isso, né? Faz pouco tempo que a gente expõe explicitamente a questão do racismo, da homofobia, da xenofobia, da gordofobia, do. Ai, De desculpa. todas as questões. Exato, de todas as questões. Ah, Eu ia falar também dos PCDs, né? Que, enfim, existe toda essa questão que hoje em dia a gente debate. Hoje em dia a gente tem o Graças a nome e Deus. fala. Só que na sua época era muito natural qualquer pessoa, assim, que se sentisse incomodada ou não torcesse contra você, te classificava daquela maneira mais horrorosa que as pessoas sempre classificaram os nordestinos. Aquela baiana. Sim, sim. E assim, por mais que a Bahia seja um lugar incrível e ser baiano seja, assim, Não. um adjetivo maravilhoso, é um desrespeito com a sua origem de Com verdade. a E aqui, gente, né? muito. E aí, com esse lance ali dentro da Globo, quando você fala que foi rejeitada, o que você ouviu exatamente dos diretores? Não, alguns. Não que a Globo não me rejeitou. Não, Algumas pessoas que trabalhavam, Uhum. quando eu ia fazer teste, falavam: poxa, você é muito bonita. Ela é muito bonita, só que tem muito sotaque. Tipo, pra eles não tinha como imaginar que eu podia, sei lá, em 15 dias trabalhar pra personagem. Então Uhum. eu era descartada. ou valorizar o seu sotaque, porque É. isso também é algo a ser valorizado e não a ser descartado. Isso. E eu acho isso tão lindo hoje no Brasil, né? Porque eu Uhum. fiquei muito tempo lá fora, é que a internet abriu portas pra tanta gente que tem os Exato. sotaques do mundo inteiro, do Exato. Brasil todo, que é lindo. Você tem estrangeiro aqui que fala que tá aqui, com Uhum. o sotaque é bem recebido, um nordestino, uma pessoa do sul. Então, quebrou a internet. Isso de dizer, só é aquela pessoa branca, Sim, só é Uhum. aquela sim. pessoa sem sotaque. Hoje a gente é tudo igual, porque o Brasil é exótico. A gente tem que Exato. parar com isso. O mais lindo do Brasil é justamente a É. diversidade, É, né? Eu acho a muito pluralidade. Você sabia que como eu morei 13 anos lá fora e eu estudei muita coisa assim, em relação à arte e tal, eu ouvi muito falar que no Brasil é um dos países que tem mais preconceito aqui dentro mesmo. Ah, mas certeza. E, tipo, eu fiquei muito Internamente. chocada sobre a arte aqui, sobre Mas isso. lá você não teve nenhum impacto também nesse sentido? Olha, eu não tive impacto, não, em relação ao meu trabalho, porque eu acho que quando você chega no lugar e você traz arte, e eles veem uma arte diferente, um amor que você se entrega, eles te abrem portas. Ele nunca vai julgar você, você tem que ser isso, porque é muito intimista. Uhum. A arte italiana, a arte francesa, eles vão gostar da sua diferença. Aham. Tanto que você vê os filmes, você não vê um galã o tempo todo. Tipo Uhum. assim, Sim. se você vê um galã, você vê o Alain Delon, mas ele vai botar o Alain Delon lá em cima. Uma pessoa que não tem uma beleza exótica, ele vai colocar também com essa beleza exótica. E tudo é muito diferente. E tem essa divisão da arte, não é tipo, só branco, só isso, só aquilo. Sai um pouco do estereótipo. Total, é muito legal trabalhar lá fora, muito. Na Europa, né? Na França, Uhum. onde eu trabalhei. Isso é maravilhoso. Então você saiu do Brasil justamente porque as portas não se abriam Não aqui se para trabalho. abriam, o ciclo não mudava, e se eu não mudasse esse ciclo, eu ia ficar aqui batendo cabeça. O que eu fiz? Peguei o dinheiro da Playboy, fiz a Playboy, foi 2008 que eu participei do Big Brother, 2009, 2010 eu já me mandei. Uhum. Peguei, sabe aquela vingança positiva que vocês vão ver, vocês vão Uhum. vir falar de mim? Vocês vão ter de Vocês vão mim, galera. ver. Não tem aquela vingança Sim, que te leva claro. pra frente? Claro. Meu filho, eu tava naquele avião e falando, vocês vão ver. Aí, estudei Maravilhoso. muito num curso lá, que é um curso Florent, que é um dos maiores da França. E foi em 7 meses, procurava uma atriz, aquele filme que eu fiz, Depressão e Depote, Ok. né? Eu cheguei lá, foi em 2010 que eu cheguei, 2011. E comecei em 2012 já a gravar. O filme foi lançado Olha nacionalmente. só. E tinha que ser lá. Tinha que ser lá pra poder eu me sentir valorizada, me Claro. sentir amada Uhum. com a minha arte. E foi 13 anos, assim, pá. E quando você começou a Que se sentir maravilhoso. valorizada no Brasil? Quando eu me senti valorizada no Brasil, quando eles viram minha arte lá fora, né? Porque as pessoas tinham que dar mais valor a gente aqui do que ir pra fora, que eu acho isso triste. Isso é Só muito validou triste. assim mesmo. Só validou assim, com esse carimbo, com esse currículo. Porque, gente, eu já trabalhei com Robert De Niro na mesa dele, fazendo uma campanha de um relógio. Imagina, Robert De Niro na mesa que eu fui contratada. Então, levei filmes para Cannes. E tudo isso com essa positiva vingança de dizer, eu tenho que dar o meu melhor aqui, porque eu tô sentindo que aqui eles vão abrir as portas para mim. E foi o que eu fiz. Tudo que eu ganhava lá, eu investia no meu francês, eu investia na minha allure, como é que eu vou me vestir, como eu tenho que me adaptar com eles para poder ter um teste. Então, eu mudei toda a minha figura, né, brasileira, que as pessoas lá se maquiam menos. Então, eu sempre entendi a cultura deles e cheguei onde eu cheguei por isso. Eu me adaptei. E aí eu falei, um dia eu quero voltar pro Brasil para atuar na minha língua.
gringo. Isso tem que acontecer. Sim, Legal. sim. Quantos filmes você fez lá, Gi? Eu fiz uns 3, 4 filmes mesmo nacionais, mas o que eu fiz mesmo lá foi televisão. Ah. Muitas séries famosas, Campinho Parra de Ondas mais assistidas, tipo, é big audiência, até Legal. fã, é Globo de lá. Olha só. Fiz várias séries de programas da rádio francesa, fui apresentadora. Eu apresentei muitos programas também nacionais. Então, assim, bacana. a Copa do Mundo eu apresentei. Imagina você trabalhar com todo mundo aqui, tipo Faustão, Gugu. Os Então, principais os principais nomes. nomes, eu trabalhei com esses principais Que nomes. demais. Exatamente. Olha que legal. Uma coisa foi levando a outra. E o público brasileiro lá te reconhecia? Como que era isso, Gi? Sim, me reconhece, claro. Você já ouviu falar da Gorgula? É uma apresentadora brasileira lá. Não conheço. Nossa, também não A Gorgula, conheço. ela é amiga daquele Almâncio, aquele... que eu esqueço o nome dele, Bruno Astuta. Bruno Astuto, tá, ok. Então, a Gorgula, ele conhece ela. Ela tinha ela como estrela lá, que ela era modelo e morou lá. E tinha eu, a mais jovem apresentadora Que brasileira. legal. Então, se vocês colocarem, assim, Gisele Soares... Que demais, Gi. 13 anos, sim. Mas foi essa oportunidade que eu fui pegando, fui me adaptando e as pessoas foram gostando da minha alegria e foi me dando trabalho. Não foi tipo, Isso é muito quem é bom. essa brasileira? Não foi Vou isso. te dando oportunidade conforme você mostrava sua potencial. Sim, sim. É muito lindo Isso é muito minha lindo. história. Eu acho real muito lindo, porque assim, sempre quando a gente olha pra trás, vê a nossa origem, vê o que a gente passou e tudo mais, e onde a gente chegou, dá um orgulho. Eu acho que não tem problema a gente se orgulhar disso, Sim. né? E aí, Verdade. você volta pro Brasil. E recentemente, foi muito recentemente, Gi, que você resolveu expor o motivo da sua volta. Sim. Você se sente à vontade pra gente falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu tava numa entrevista um dia desses com a Rede TV, né, com a Sensacional. Com Com a Daniela com a Albuquerque. Daniela. E eu senti um pouco de pânico, assim, quando eu comecei, mas como minha mãe defende... Ela se formou com 50 anos como advogada Que para linda. defender a Maria da Penha, trabalhando na Delegacia da Mulher. Minha mãe que trabalha com isso, eu tive medo de dizer para ela que eu me senti culpada, eu tive medo. Eu passei 3 meses da minha volta sem dizer para minha mãe. Só que ela estava vendo algo errado. E eu escondi a minha ferida, né? E quem percebeu foi minha irmã. E depois de tanto tratamento, foi 2 anos, a minha mãe falou assim, agora você está preparada para ajudar outras mulheres, você não pode ficar calada. Eu falei, mãe, sério e tal, tudo bem? Ela falou sim. Então ela me instruiu e ela quer que eu explique isso, tanto que eu consigo explicar de uma maneira positiva, né? Que me ajudou a entender esses parâmetros e não cair mais nisso, porque foi horrível, né? Eu imagino que viver dentro de uma relação abusiva, onde você é vítima de violência doméstica e tudo mais, eu acho que isso transforma a gente não só por fora, mas por dentro, principalmente, né? Eu queria que você, sei lá, relatasse pra gente o que aconteceu nesse período, quanto tempo durou essa relação, o que aconteceu exatamente e como que você fugiu dessa situação. Sim. Na verdade, olha, eu vou contar resumidamente. Tá. Foi em 2019, foi antes do Natal. Então, Ok. a gente ia se casar antes do Natal, com a família e tudo. A gente estava organizando tudo para viver o momento, assim, de celebrar o nosso noivado, que era antes do Natal. Uhum. E depois, 3 meses, a gente ia casar, que é depois das festas, que todo mundo voltou. E aí, ele começou a sair muito com os amigos dele e desaparecia. A gente morava junto, alugou um apartamento, estava morando junto 2 anos. E aí, ele saía e desaparecia. 2 dias, 3 dias. Como a gente é muito europeu lá, a gente até entende, tá com um amigo, dormir na casa do outro. Só que começou a ser muito recorrente. E aí, um momento, realmente, ele não apareceu. Foi quase 2 dias e meio, eu fiquei maluca. E aí, quando ele chegou, ele começou a falar ruim comigo, que eu era chata, que eu era isso, que eu era aquilo. Ele é brasileiro? Não, ele é francês. Eu só namorei um brasileiro na minha vida. E como ele estava muito alterado, e eu também me alterei, tipo... Eu falei, mas como a gente vai casar? Isso, eu não tô me sentindo confortável, eu tô com medo agora. A gente vai se casar, tem um contrato de casamento, porque lá é contrato, você sabe, né? Estados Unidos, França, e a gente ia se casar. Com o contrato já estava feito. Aí ele ficou tão chateado, agressivo, eu nunca tinha visto ele me empurrou. Quando ele me empurrou, eu gosto muito de vidro. E eu tinha uma mesinha de vidro. Aí ele me empurrou, eu caí em cima da mesa de meu vidro. Deus.
Pra você ver, foi tão forte que começou a sangrar, só que eu tava tão naquilo que eu peguei uma roupa minha e comecei a enrolar, como se não fosse grave. A mesa quebrou? A mesa quebrou a metade, só que o vidro caiu aqui em mim, por isso que eu sangrei, que foi esses 12 pontos. Nossa, foi, É. não foi simplesmente machucado. Foi, realmente entrou mesmo. Entrou, isso. E foi realmente muito difícil. Mas assim, o que vocês têm que entender é que na hora da emoção, você não sente a dor. O sangue tá Claro. quente. O som tá quente, É. você não tá entendendo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não vou me casar mais? Por que ele tá fazendo isso? Tem outra pessoa? O que eu errei? Então, é muitos questionamentos que você nem sente a dor. E aí, eu tentei conversar, só que ele não tava nem ligando pra minha dor, assim, porque tava sangrando. E eu também achando que não era nada grave. Quando começou a doer muito, eu comecei a ver, tinha vidro. Meu Deus Aí, eu tive do que ir pro céu. hospital e, tipo, sozinha. Você eu foi fui. sozinha? Fui sozinha. Eu chamei a ambulância. Porque lá tudo com a saúde é muito rápido. Você Sim. chama, em 10 minutos a ambulância chega. Eu expliquei meu caso. Aham. Só que eu não falei que foi ele, porque eu tinha medo também, pra você ver. E aí, se eu Claro. for expulso, se ele inventar, porque ele é muito Você rico. falou que você tropeçou. Eu inventei, infelizmente eu tive que inventar, porque eu fiquei com medo de tudo. De tudo. E, honestamente, é algo compreensível. E é né? recorrente eu acho no feio esse comportamento das julgamento mulheres nesse também. sentido. Ah, Sim. por que não fez ali? Porque é o que você acabou de falar, né? Na hora você não tem toda essa condição tem. mental Não de tem. perceber o que está acontecendo, essa violência. E ele foi pra casa dos pais. E aí eu tive que resolver isso sozinha. O que aconteceu? 2, 3 dias depois, eu peguei as minhas coisas e fugi. Porque eu tava com muito pânico, eu fugi. E aí eu inventei pra minha mãe. Falei, não, mãe, é porque eu tô com saudade. Eu peguei quase a metade das minhas economias. Porque você sabe, pra viajar pra França, no momento de férias, é 3 vezes, 4 vezes mais caro a passagem. Sim, Já sim. é caro pra viajar Você pra comprou Paris. Sim. imediato pra Imediato, pã, e comprei. Então, assim, foi 4 vezes mais caro. Eu deixei tudo lá, tudo, em pânico. E achando que esse cara ia atrás de mim. Ele nunca te procurou? Ele me procurou várias vezes, só que tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo que minha mãe não estava entendendo. Falei, não, mãe, e tal. Tentei enganar minha mãe também. Só que minha irmã percebeu que tinha algo errado. Porque eu tava engordando muito rápido. Eu fiquei com 10 quilos quando eu cheguei. Eu queria comer tudo. Não aceitava tudo que minha família falava de mim. Ah, mas por que você tá assim? Você tá gorda? Eu não tô... Tipo, a minha autoestima tava tão baixa que ninguém tava entendendo. Aí minha irmã descobriu. Aí eu falei a verdade, não consegui esconder. Aí foi quando a gente começou o tratamento. Eu comecei a tomar remédio. Eu fiquei um ano... Eu, uma pessoa alegre. Cara, eu sou a pessoa mais Você é feliz uma desse pessoa mundo. super solar, gente. E eu fiquei um ano presa com insônia. Sabe aquele sono que vem, aí você fala, não vem sonho, não vem sono. Você fica com medo do sono chegar. Pois eu impedi o sono de chegar, porque eu tinha medo que alguém vinha me pegar, que ele vinha aqui, que ele vinha me bater. Eu Meu tinha muitas Deus. crises, E foi 2 anos assim. Que Aí eu horror, consegui gente. me levantar na pandemia, 2019, 2020. Lá pro 2000, um ano depois, comecei a me levantar. Comecei a procurar emprego na cidade. Na TV Record, eu apresentei o programa de TV. Fofoqueira. É, Virou é, fofoqueira. isso. Amo. Verdade. Com a ajuda da minha família. Minha família não me julgou. Minha mãe falou, por que você não me contou Que bom que você antes? teve todo esse suporte. da Tive. família. E minha Isso é mãe muito trabalhando na delegacia da importante. mulher, pra você Sim. ver as Exato. outras que não conseguem. Eu entendo. Claro. Porque eu tenho todo o suporte, sou famosa, tenho voz. Uhum. Eu tinha tudo pra dizer e não ter medo. Eu tive. Incrível, né? Sim, Hoje você ficou- vendo. Você tomou essa decisão de contar agora e você falou que ele te procurou. Quando ele te Sim. procurou, como que foi esse contato? Foi um contato muito difícil, porque era mais ameaçador. Como assim? Eu vou falar aqui pra você que você deve os impostos, você deve tanto, você nunca mais vai entrar aqui nesse país. Não foi algo assim pedindo desculpa, foi algo assim, como assim? Tipo, como se eu fosse ainda o objeto da pessoa. E aí depois, Meu Deus. e depois eu caí na real. Por isso que quem vê cara não vê coração. Sim. Você vê o rosto Opa. dele, né? Sim, Você lindo, viu né? lindo. E um trabalho maravilhoso que ele faz, que é arquitetura. Ele tem 35 anos. Graças a Deus isso aconteceu logo. Porque eu ia me casar, Você ia ia se ser casar e pior. poderia ser pior, né? O processo, porque realmente não sei. Nesse sentido, existe uma denúncia? Existe algo que pode ser feito numa interferência externa ou de sua proteção, já que ele não mora aqui? Como... Por exemplo, se eu tivesse falado sobre ele lá, ele poderia ter problemas graves e eu também, porque talvez ele poderia
ter um advogado e dizer ela fez isso contra mim. Porque como ele é francês, ele tem mais direitos do que eu. Olha isso. Entendeu? Então, eu sou uma Caramba! Mesmo que eu sou franco-brasileira, eu pago meus impostos, ele pode dizer, mas eu que banco ela, eu que isso ela, e eu tenho o meu trabalho. Existe uma defesa favorável a ele lá. A ele lá. É por isso que muitas pessoas que têm filhos com estrangeiros sempre perdem. Mesmo, Meu Deus do céu. Isso, mesmo eu mostrando que eu tô provando que eu trabalho, eu sou franco-brasileira, eu tenho um visa, eu tenho tudo, Sim, eu tenho um sim. passaporte, que eu trabalhei mais de 10 anos lá. Mesmo assim, não favorece a mim. Não favorece a mim. Qualquer acaba tipo de prevalecendo. situação de coisa doméstica. Se eu tiver como provar. Uhum. Sozinha, como eu ia pagar um advogado lá sozinha? Meu Deus. Ia ser muito difícil pra mim. Eu ia perder com certeza. Caramba. E nessas horas, né, bate o desespero, realmente a gente deve ficar cego, assim, porque é uma situação muito louca, né? Bom, aí você volta pro Brasil, Volto pro Brasil. e aí volta nesse período de pandemia. Sim, aí foi quando surgiu o Bonjour, depois a gente vem aqui. Sim, a gente vai falar sobre ele. Que veio. E aí começam a vir os convites também de trabalho, porque você fez um filme aqui no Brasil também, não fez? Eu não sei se foi filme que eu... eu acho que eu gravei, porque foi muita coisa. Uhum. Como eu saí agora do confinamento, ainda tá... A As cabeça ideias. tá... As ideias ainda Foi tá... aquele que você teve um envolvimento lésbico na sim. produção. Era um sim, filme? Era um filme. É Foi isso. isso. Eu tive, sim, esse filme. Eu fiz com o pessoal da Record, né? Os atores muito gente boa. E eu gostei, porque eu queria quebrar esses paradigmas do amor. Uhum. Que o amor... Gente, o amor não tem sexo. E a minha família, minha mãe é tão empoderada. Uhum. A história da minha mãe é lindíssima. Se vocês quiserem, depois eu conto um pedacinho. Porque Tá. é linda. A história de amor entre uma pessoa de 35 anos com 4 filhos e um amor de 18 anos que ela teve que defender nos anos 80. Jesus! Que é meu padrasto, que tá até hoje com ela. Que maravilhoso. Não é lindo? Caramba. Sim. Então, eu sempre fui muito empoderada em relação a isso. E eu fiz esse filme, eu gostei muito que eles me escolheram. Eu gravei aqui em São Paulo, foi top. Mas antes dele, eu fui pedir trabalhos nas televisões da Piauí. Né? Eu trabalhei primeiro na Record, eu fiz São João, né, lives do São João, que é aquele nacional que fala das Legal. festas juninas. Eu fiz Verão Piauí, que foi na pandemia, tudo ao vivo, eu apresentava. E depois A Hora da Venenosa, onde eu apresentava, não fazia Isso é fofoca. maravilhoso. Eu falava, gente, eu não poxa. fazia. Tem problema fazer fofoca, já é Eu tão bom adoro, fazer eu fofoca. gosto, mas eu não fazia fofoca, eu não tinha esse Aham. conteúdo pra fofocar. Aí tinha jornalistas que faziam, eu abria o programa, os merchan e tal, com aquela minha alegria. Claro. Vamos fofocar hoje, quem não gosta? Mas aí foi bem legal, porque eu passei esses 2 anos lá, né, 2020, porque 2019, 2020 eu tava me recuperando, aí 2021 e 2022 eu comecei a trabalhar na TV e isso começou a me dar energia, autoestima. E foi aí onde eu tirei o meu livro da gaveta, né? Isso O é seu livro maravilhoso. surgiu no meio dessa... Da depressão. Dessa retomada, digamos. Não, na depressão já. Eu já comecei a escrever em 2019. Dentro E do como quarto. que foi o start? Foi você mesmo? Falou, eu quero escrever um livro? Eu queria escrever porque veio um momento que eu estava muito mal depois desse relacionamento. Dentro do meu quarto, meu sonho era ter uma bicicletinha rosa. E minha mãe, né, a gente fugiu. Minha mãe, pra você ver, minha mãe fugiu de casa por causa do meu pai, que também era muito agressivo. A gente fugiu, eu tinha 5 anos. E aí eu me lembro que quando a gente fugiu, eu sonhava em ter uma bicicletinha rosa e minha mãe conseguiu. Ela era professora de português. Aí eu lembrei dessa bicicleta, eu descendo a ladeira, sentindo o vento, eu me sentia livre, tá? Que minha mãe estava feliz, não estava mais passando por isso. E eu livre, porque ela conseguiu minha bicicletinha. E foi daí que eu falei, poxa, eu tô livre agora. Eu vou escrever isso para deixar outras pessoas livres e ter a oportunidade que eu tive Que e legal. que eu não... Algumas eu não tive porque caí em muitas ciladas. Sim. E é a maneira de eu fazer o livro, é de me salvar. Eu me salvei e salvei muitas pessoas, porque esse Foi livro a sua saída. foi a minha saída. Deixa eu ver aqui. E o livro dá muitas dicas de não como cair em ciladas, em relação ao Mas trabalho. é um livro de uma biografia mesmo? Um trecho da sua vida? Olha, esse livro foi feito com uma amiga minha, que é Alcione Maria, que é pedagoga. Ela fez a biografia juntamente comigo, tem aí o nome dela, que foi maravilhosa, porque eu não sei... A partir do momento que você escreve, você é escritora, tá? Mas com Sim. um primeiro livro é sempre muito... Claro, dá medo, é né? sempre bom ter um apoio, né? É um forte. apoio. E aí, teve as dicas valiosas que eu gosto de falar. É mais ou menos assim, como eu entrei com sucesso na França, o que me ajudou? Onde eu não caí em ciladas? Quando eu caí, o que aconteceu? Como eu fui empregada doméstica, tipo, eu fui muito explotei, eu ia falar em francês, pegava o meu passaporte para fazer mais horas limpando a casa. Então, tudo aí eu conto, tanto no Brasil como eu consegui. Você foi explorada. Explorada. E lá fora também. Ah, tem foto dela no tapete vermelho. Digamos. Capa linda também, Sim, viu? eu gostei muito. essa capa, Achei a capa bem bonita. O fotógrafo, bonita. o fotógrafo que fez, ele só faz
gente grandona, assim, tipo, Angelina Jolie, Michael Jackson. Tá maravilhoso, né? Ele faz, assim, Brad Pitt, ele só faz Vogue. Ele E o escolheu. Pedro Bial tem alguma coisa dele aqui no livro? Tem, é a isso? orelha assinada. Olha só! Oh, Como que foi o convite, dona Gisele? Olha, o convite foi Pedro muito... Bial! Lembra do Pedro Bial? É. Os mais novinhos talvez não lembrem. Ele apresentou o Big Brother durante 16 O temporadas. titular mesmo. E ele era, assim, obcecado, hipnotizado, maior fã de Gisele Soares. Então, assim, ter uma orelha de um livro assinada por Pedro Bial, em primeiro lugar, parabéns. Porque eu acho que ele não se meteria em qualquer trabalho Nossa, jamais. se ele pelo menos não tivesse uma admiração por você, né, Gi? Gente, pô, Pedro Bial é Pedro Bial, né? Caramba, um dos maiores jornalistas que dá conteúdo pra gente gratuitamente e facilmente de se entender. Uhum. É muito conteúdo Há uma bacana. vida toda. Há uma vida toda. E minha mãe é muito grata, nossa família é muito grata. Ele deu um apelido carinhosamente Cajuína Cristalina, Cajuína. que é uma bebida típica do Piauí. E a minha mãe falou: Gi, você tá aqui, você vai fazer esse livro, você tem que pedir pra ele pra assinar na orelha do seu livro. Uhum. Ele chamava minha mãe de mama, porque na época do Big Brother, minha mãe levava jaca pra ele, manga, Que tudo. demais! Jacona, levava Que maravilhosa. cheia de saco, de caixa, de tudo. É porque naquela época os paredões tinha plateia. Isso. Então a sua mãe tinha contato com ele, porque afinal de contas você foi pra 7 Sede. paredões. Minha mãe vinha todo final de semana do Piauí. Ela sofreu muito. Teve até problema no coração. Ela teve que botar um... Como é que é? aquele- Marca-passo? Marca-passo. Meu Deus! Coitada. É que é muita emoção, né, gente? Eu fui a primeira piauiense também. Uhum. Ninguém falava do Piauí, né? Não. O Whindersson Nunes agora legal, maravilhoso. Não, ele tá agora levando. a gente tá tendo vários nomes aí que estão. Piauí. Mas Verdade. você conquistou o Pedro Bial, conquistou essa amizade principalmente, né? E Porque isso daqui é realmente, um. você tava com o livro pronto já, quando pediu pra ele? Tava com o livro já pronto. E só ler um pedacinho do final rapidinho, que ele fala como é legal. Vamos da lá. minha conquista da Europa. Só Ó. essa última página aí. Mas o fim do parágrafo. Big Brother 8 marcou o começo da etapa vitoriosa da carreira de Gisele Soares. Levou seu nome francês para o país de origem e lá construiu uma digna carreira de atriz. Segue linda, mesmo jeito de passarinho arisco, mais terna que triste. Volta agora para casa mais uma vez para compartilhar com a gente as memórias de sua estrada, passo a passo, de longe de onde veio, para o muito além que ainda irá. Obrigado, Gi. Boa sorte. Ó, Que lindo, Pedro Bial. Sim, palavras de Pedro ele Bial. tocou na hora. Sim, porque a gente realmente tem esse carinho, a gente tem essa gratidão. Imagina tudo que eu vivi e guardar isso na minha história e ter uma pessoa tão querida como o Pedro, de dar esse apelido que abriu as portas do comércio do meu estado. Me deu... Gente, no Piauí, Eu acho que teve um boom de cajuína, Teve de um venda boom de de cajuína, cajuína, né? verdade. Mas só pra você ver, teve um boom, mas ninguém me chamou nunca pra fazer uma publicidade de cajuína, você acredita? Olha Porque usaram só, o nome, perderam a ó. oportunidade. Não, é porque usaram tanto nome que não precisava. É. A cajuína já é Em junho eu Gisele. estive lá no Piauí, eu tomei cajuína. Ah, que legal. Bem gelada. Mas você tinha noção do carinho dele por você já lá dentro? Tipo, era Não uma tinha. coisa, você não percebia? Tinha. Não percebia, não. Foi só fora. Só fora que eu vi como ele tinha um carinho muito especial por mim. E como que foi essa aproximação depois do Big Brother? Ah, essa aproximação com o Pedro, É. já sempre a gente... Pedro, olha... Íntima, querida. Não, desculpa, É. Pedro Vial. Não, gente, assim, hoje é uma pessoa que tá casada, tá com filhos e tal. Uhum. Mas naquela época foi só um beijo que a gente... Foi só um Foi beijo, só um Gi? beijo. E foi legal, foi ótimo. Foi quando eu lancei meu livro, o filme Depressão em Depósito. Lembra que em 2012 Sim. teve o filme? E aí eu fui pra Cannes, aí eu voltei de Uhum. férias. Aí a gente se encontrou num porcão da época, ele tava lá e aí rolou um beijinho e pronto. E a gente tem essa foto marcada na nossa história, que tá tá na internet, né? A Sim. foto de nós dois, bem novinha também. Eu Isso em jurando que 2013. teve Mas um você baita chegou a se do- apaixonar? Tipo, teve um momento que você falou... Porque ele é um tipão. É, não, eu sempre por que gostei. não? Eu Teve uma paixonite Eu sempre aí? tive um amor platônico, assim, em relação a homens mais experientes. E eu tinha uma admiração muito grande por ele, né? Não era um amor platônico pra mim, assim, né? Porque rolou um beijinho, né? Exato. Então, isso já foi resolvido. Foi incrível, foi muito legal. Só isso que eu posso dizer pra vocês. Só isso. Só isso. Tem mais aí. Só isso, Gi. Mas como foi a conversa pra chegar ao beijo? Foi assim, tipo, ai, oi. E aí, de repente, tipo, em vez do beijo no rosto, já foi assim. A Europa é a Europa é um tema maravilhoso para ser conversado, né? Falar de arte, de tudo. Então, é uma troca muito bacana. Eu aprendi com ele, falei da Europa, do filme que eu tava levando. É muito legal. As foi artes muito legal. excitam, É, sabe? isso. As artes Ok. realmente como empolgam. diz em francês, oui, oui. Sim, Sim,
assim. Gi, você comentou uma coisa muito no começo da nossa entrevista que me chamou a atenção. Você falou da Juliette. Sim. Que de fato, achei interessante essa comparação. Como que você vê o fenômeno Juliette e nesse sentido, como você vê como foi pra você também essa história das pessoas também fazerem essa comparação? Sim, eu sou o fenômeno da era não digital. Verdade. Né? E a Juliette é o fenômeno da era digital. É intenso para os dois, mas é diferente, né? Porque agora é internet. Na época que ela fez, ela era pandemia. Eu torci muito por ela. Tem lá todas as minhas... Tem várias coisas no feed que eu torcia por ela. Eu torcia muito por ela. E eu fazia campanha por ela. E esse fato dessa coisa mais forte que eu vivi, que foi desses 20 mil pessoas indo me pegar no aeroporto. Foi amores diferentes, né? É muita coisa. Então, assim, o seu foi presencial. O meu foi presencial e o dela foi esse virtual, mas que foi amor também. Exato. E foi muito legal, foi merecido. Você conheceu a Juliette? Não, Teve não algum conheci. encontro? Tem Não, vontade? espero, claro, espero. Somos duas nordestinas aí, batalhadoras, Sim, guerreiras. Torço sim. muito por ela, vejo as músicas dela. Eu gosto de pessoas felizes, eu gosto de pessoas fazendo a sua Ela luta. tem uma luz também, a Opa, Juliette, sim. né? Ela Muito. é uma pessoa também que eu não conheço, nunca vi. Mas Eu tenho não dá pra falar que muita não tem vontade de mesmo. Mas conhecer. você vai ter uma Sim, entrevista aqui sim, com ela. teremos. Se Deus quiser, já temos a Gisele, pô. Aê. O próximo passo é a Juliette. Como dizer em francês, Gisele Soares. Eu amo. Ô, Gi, vamos falar da grande conquista. Porque assim, você veio sendo convidada pra Fazenda 13, a Fazenda 14. E de repente, quando a Record te chama, ela te bota na Vila. Na Vila, bicho. Que assim... É pra pagar os pecados da humanidade. Se você falar assim, gente, se eu fiz alguma merda na vida, eu vou pra pagar vila. onde a Principalmente- penitência? Na vila do reality. Porque, Gisele, que inferno que foi aquilo. E assim, a gente não fala assim que inferno porque, meu Deus, só tinha gente chata. Não, é porque era uma situação que vocês não tinham que comer, não tinham de dormir. Tinha assim... Insalubridade. Tinha gente Sim. chata. Fedia Imagina... muito, gente. Ai, Fedia muito. Conta tudo pra gente. Eu acho que emagreci, e nos 10 dias, acho que emagreci uns 4 quilos, porque eu realmente... Caramba, eu vou pra fiquei- Vila. eu Já emagreci. mudei de... Mentira. Sim. Não, faltava tudo, não tinha comida. O pão era dividido na metade, assim, pra, sei lá, 10, 30, 40 pessoas. Que horror. Uma caixinha de pão, assim. Não tinha nada. Era muito difícil. O mais difícil pra mim era não ter água fria. O mais difícil pra mim era o cheiro, porque as pessoas faziam muito gases. E os banheiros eram muito poucos pra todo mundo. Não dava pra dormir. Não dava pra dormir. Eu passei os 5, 6 dias lá dentro sem dormir. Eu não dormia, não dava pra dormir. Dava pra ir no banheiro? Mais ou menos, porque fedia muito. E era pouco banheiro. A casa que eu fiquei era 35 pessoas. Era laranja, né? Era. Eu já fui logo pra laranja. Que era a pior de que todas, era a pior de todas, gente. Socorro. Tá. Tinha produto de limpeza, assim, à vontade, pra limpar os banheiros, por exemplo? Tinha produto pra limpar, mas como as pessoas ficavam lá brigando, umas limpavam, outras não limpavam. Tinha pra gente se lavar, só que tinha que fazer fila pra tomar banho. Às vezes tiravam água gelada, tiravam água quente. Foi bem Meu difícil. E lá é Deus. tudo mais compresso, né? Aham. Então é muita briga. É gritaria. Ai, foi bem complicado. Quem que era a pessoa mais porca? A mais porca que eu lembro, eu acho que não lembro muito, não. Mas a mais chata era uma menina lá da Bahia. Chatíssima. Eu esqueci o nome dela, porque era tanta gente, não dá pra lembrar. É 70 pessoas. Era muita Nem a gente, gente Gabriel. Nem não, a gente lembra. Definitivamente. Não. Mas quem que foi a pessoa que mais te incomodou ali na vila? A que mais me incomodou, a Carol não sei o quê. Carol Keller? Lecker, Leck, que é a Miss Bumbum. Isso. Por quê? O que aconteceu eu entre acho ela vocês? muito pesada. Tipo assim, eu tinha medo que poderia acontecer. Eu tava sempre... Ai, meu Deus, e agora? Ai, agora? Vocês tiveram algum entrevero Não, ali? comigo não. Ela teve com a Medrado. Verdade. Mas ali eu ficava assim, ó. Sabe? Eu ficava... E até agora. Eu ficava meio com medo dela. Ela me fazia medo, sinceramente. Hoje, e ali, vocês eram submetidos toda hora a votações, né? Você chegou aí pra alguma zona de risco ali também, naquele pacote. E como que batia em vocês aquela situação? Porque era muita gente pra poucas vagas. Teve algum momento que você falou assim, ih, fudeu pra mim? A hora que você viu a galera, você falou assim, cara, fudeu. Tipo, vou sair aqui? Sim.
quando você vai para um lugar desse, você não pode pensar dessa forma. Você tem que fazer de tudo para aparecer, Então, de tudo para existir. Boa. disposto. Dica número 1 pra você que quer entrar no reality show. Faça de tudo para aparecer. Para aparecer, para existir, para dizer eu tô aqui, né? Porque muita gente lá ficava dormindo o dia inteiro. Que horror. Eu não fazia isso, porque eu queria ser vista. Quanto mais as pessoas... Imagina, 10 dias com 70 pessoas. Como é que as pessoas iam me ver, gente? Eu não tinha que Exato. dormir. Então, Exato. muita gente foi embora porque dormia o dia inteiro, não aparecia. Eu precisava viver aquilo, então eu ia malhar, eu ia correr, eu ia falar com isso, eu ia falar com aquilo, eu entrava nas casas. Eu tinha que aparecer pra cair lá naquele céu maravilhoso que é a mansão. Eu tinha que ir pra lá, que era meu milhão. E aí eu fiz, e também o público já vinha do Big Brother, e aí juntou os fãs do Big Brother com os novos, e eu consegui subir pra mansão. Foi isso que me ajudou, porque ser vista lá, eu não fui tão vista. Não Verdade. tinha como. Era poucos microfones, pra todo mundo falar. Então... E tinha gente que tava ali muito desesperada realmente pra aparecer. Sim. E acabou metendo os pés pelas mãos, né? Demais. Pela Sim. afobação, né? Exato. Sim. Ô, Gi, a gente do lado daqui de... Enquanto a gente tava cobrindo, Vocês entenderam o formato? Não. foi muito confuso. Foi, né? Só que O começo, principalmente, era muito difícil de entender a né? lógica. Quando abria a votação, fechava já. Sim, e a zona 2 vezes na semana, não foi entendi Exato. também. A gente ficou descobrimos aí uns podres de alguns participantes, né? E eu descobri toda a capivara do Igor Cavalo. Quem é Igor? Ah, o Igor Cavalo, Exato. tá. E que foi uma Melhor amigo do pessoa... Gabriel. Brother, me atormenta quase todo dia, ainda hoje. Mas... Só que depois que a gente tomou conhecimento de todas as coisas que ele fez, o nosso olhar para ele ficou um olhar bem condicionado. E a gente viu muitas mulheres, assim, sendo meio que ameaçadas. Ameaçadas não. Meio que se sentindo coagidas com a agressividade dele. Sim. Você teve algum contato com ele lá? Como que foi a sua relação com ele? Não tive contato com ele, assim, desse tipo de agressividade, como ele falava. Ele falou sempre comigo muito cordial, mas eu via como ele tratava as pessoas. De uma forma assim, mesmo objeto, nada. Ele era o melhor, ele sabia de tudo. Ele tratava muito mal as mulheres, né? Era muito bem complexo. E graças a Deus eu não consegui estar perto dele pra viver Você alguma conseguiu coisa. distanciamento. Eu consegui, porque na vila ele fez muitas pessoas chorar, né? Ele fez muitas pessoas se sentir mal, pequenas. Ele diminuía muito as mulheres. Daquela etapa da vila, quem que você ficou triste por não ter ido pra mansão com você? Olha, Teve muita gente bacana que ficou de sim, fora, não, né? teve sim, mas depois eu também nem... Foi o Murilo que foi comigo, no começo o Murilo e o Antônio eram meus amigos. Aí eu fiquei muito triste. Quando eu subi, ele não subiu, mas aí depois eu também... Vocês perderam contato? Tipo, vida que segue. a vida que segue, mas eram meus amigos no começo do programa. Poxa. Aí eu fiquei triste, mas depois eu falei, bom... De contato Ok, que né? permanece é quem? De O pós-reality? Bruno Tálamo, o Toco e o Servo. E o Eric agora, né? Que ele pediu desculpas, que ele foi péssimo você. comigo. lá. Pra você, entre BBB e Grande Conquista, de reta final... Claro, o justo pra você, obviamente, seria ganhar os dois. Sim. Mas no sentido de vencedores, o que você achou mais ok? O BBB Mais aceitável. ou a Grande Conquista? A Grande Conquista, né, gente? A É. Grande Conquista, sim. A Grande Conquista. Eu tô muito feliz. O Servo mereceu mesmo aquele prêmio. Posso perguntar uma coisa, mas vocês estão juntos? Não. As pessoas acham que a gente tá rolando? junto. Mas rola o quê? Vocês querem falar a primeira pergunta? A segunda qual é? Eu inventei a segunda. Deixa ela responder a primeira, é verdade. A primeira, tá bom. Não, é só pra desculpa. zoar mesmo. Eu vou comendo aqui. O Big Brother foi, para mim, a história mais linda que eu tive em relação à visibilidade, à minha família, a gente mudar de vida e tudo. Mas na realidade do que eu vivi, assim, a Grande Conquista foi bacana. Eu fiquei na final, eu realmente passei por isso, né? E o Servo mereceu. Ou ele ou eu, a gente tava bem. Tá, você ficou satisfeita Eu fiquei nesse satisfeito. Eu fiquei satisfeito com o Big Brother também, só não a rejeição, que foi bizarra, aquela coisa porque foi estranha. pra um lugar chato. Foi pra um lugar bem chato. Foi bem chato. E em relação ao eu e o Servo, gente, é engraçado, porque eu tô vivendo pela primeira vez essa coisa de ter um fã de casal, né? Que é o Thiele, que são muito carinhosos. Sim. Eu tenho o meu Xerris, que é meus fãs do Brasil todo, que, pô, muito amor. Só que eu nunca tive esse hábito Do fã de do casal, fã de né? casal. Então, assim, eu recebo flores todos os dias e tal. Nossa, sério? Eles imaginam a gente ficar juntos, se casar, ter filhos. Só que faz um mês que eu saí do programa. A gente tá se conhecendo, a gente tá aproveitando.
Não dá pra colocar título em nada. Não dá ainda, porque... Mas isso não significa que não tá rolando nada também. Assim. Gente, eu tô aproveitando, eu sou jovem, empoderada. Eu tenho mais é que fazer amor, viver a vida, dançar. Eu amo isso. E é legal que a gente pode fazer com calma. Sem câmera, sem... E é isso, eu gosto disso, desse momento. Esse momento após conhecer as pessoas é muito melhor. Tô adorando conhecer o Bruno melhor, o Toco, o Servo, o Eric. É diferente, não é aquela pressão. Não tem competição. Não tem... Começa por aí, né? Assim, isso. eu acho que o importante é que ela já entregou que tá conhecendo Não, o Thiago Servo bem aqui. De boa. Pra ser mais objetivo até. Desesperado o olhar dela. Bicha, cala a boca. Acho que por dentro ela já tá assim, caralho, falei mais do que eu deveria, porra. Ela Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque assim, hoje... falaram disso. Mas assim, agora jogando bem a real, né? Sim, Porque fica à vontade. não pra colocar um rótulo na relação que vocês estão vivendo, até porque é isso, né? Vocês estão se Sim. conhecendo, faz um mês que o reality acabou e tudo mais. Mas até por um alento dessa galera que Sim. tá torcendo dos shippers. Sim. Então você e o Thiago estão se dando a oportunidade de se conhecer. Estamos se dando a oportunidade de se conhecer e tudo. Mas conhecer não é uma pressão pra Não, você. não é uma pressão. Não estou Tá. namorando, gente. Estou solteira. Pô, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vai namorar um mês, 20 dias aqui? Ele beija bem, Gi? Ele beija bem? Como está meus olhos? Não está brilhando? Olhar de apaixonado! Tá mesmo. Mas é isso, eu acho isso muito bacana. Eu vou fazer 40 anos, então... quanto 40? Mais, 40 anos esse ano. Não, esse ano não, o mês que vem. Outubro. Já? Já, vou fazer Libriana? 40. Não, é escorpião. Ai, querida, tá 27 de tudo outubro. explicado! Conta. A intensidade. Da intensidade, né? Uhum. E é muito bacana. Eu sou muito cautelosa em relação a... Porque eu sou uma pessoa pública. E um amor, pra mim, eu seguro e vou até o final. Se eu assumir algo, um namoro, alguma coisa na minha Você vida, vai que vai. eu vou... Você sabe como é escorpião, né? Uhum. Não larga a mão nunca. Exato, Mas aí, não. se a pessoa fizer coisa errada, aí o bicho Não, pega. Mas desde o seu... Infelizmente, né? Do Aham. último, da questão do seu ex e tudo Sim. mais. Você não teve nenhum relacionamento? Não, Gê? eu tô solteira há 3 anos por opção. Sim, E claro que sim. já teve pessoas Estar interessadas. solteiro não é... Está só Né? há Isso. 3 anos. Nossa, né? tem gente que é solteira, meu amor, e não tem espaço na agenda. Exato. É? Né? Ai, tem que gente que legal. solteira é assim, não é? Genial. Digo de ser solteiro, de não ter um namoro, Sim. uma coisa mais longa. Sim. Tem 3 anos, 3 é anos, isso? pela primeira vez. Pela primeira vez eu estou solteira há 3 anos e me dando a oportunidade de me conhecer, porque eu sempre emendei um namoro no outro porque eu tinha medo da solidão. Aí eu não Olha. conhecia, eu terminava uma coisa e achava que, eu tenho que ter outra pessoa. E não dava tempo de me conhecer. Sim, Aí eu sim. vivi a vida toda assim. Aí quando foi agora, depois desse acontecimento, parece que fez alguma coisa na minha vida. E eu falei, eu quero ficar solteira por um bom tempo. Uhum. Eu quero me conhecer. Aí viajei sozinha, fiz Isso é várias coisas maravilhoso. sozinhas. Foi muito legal. Gi, voltando a falar lá ainda de dentro da Grande Conquista, uma das coisas que a gente viu muito em você foi um lado muito emotivo. Você chorou muito lá dentro. Você brigou muito lá dentro também. Eu queria saber que gatilhos que foram acionados ali dentro desse confinamento, dessa vez que você não se reconheceu. Todos, né? Todos os gatilhos. Eu nem conhecia muito essas palavras gatilho. Eu vim estudar depois, né? Entender depois. Entender São depois. terminologias novas, né? Que a gente eu nem tá sabia usando. o que era. Aí minha mãe me explicou. Eu tive vários, né? Porque eu fui, primeiro, muito silenciada. As pessoas não me jogavam pra lá. Eu não conseguia me aproximar. Mais que eu me arrastejasse, às vezes, ficava lá sendo uma coisa que eu nem queria ser, tipo, babar o ovo das pessoas. Às vezes aconteceu de eu fazer. E eu fui muito... Não tô falando de vitimismo, mas o vitimismo você aceita, tá? Meu vitimismo eu não aceitava. Então, por isso que eu acho que eu briguei muito, chorei muito. E eu não fechei... não fiquei calada pelas coisas todas, mas, por exemplo, a violência. Eu achei muito violento, muito agressivo as pessoas. Achei as pessoas muito soberanas, sem muita humildade pra... É minha verdade, a minha verdade, a minha verdade. Nem tudo... A gente também tem que... Nenhuma verdade absoluta, né? Vamos Exato. abrir um pouco o leque aqui. Então, foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil em relação aos gatilhos. Por exemplo, teve uma briga minha com o Murilo.
O Murilo é muito imponente, aquela... Aí já abriu gatilhos. É um homem grande, É um homem grande. né? Não que foi ele, não é culpa dele, não. Mas as brigas... Pela sua bagagem. Pela minha bagagem, ele não tem culpa de Claro, nada. Eu tô ali entendo. eu tô ali por um jogo, eu tô ali pra brigar. Mas pra mim, dentro, foi muito difícil trabalhar isso. Talvez porque eu ficava Claro. sempre naquela... Ai, e agora? E não sei o quê. E as meninas também, eu adoro mulheres, não gosto de brigar com mulheres. Eu acho que a gente tem que se conhecer, se entender. Eu sou bem feminista em relação a isso. Tanto que minha mãe é uma história muito linda, né? Minha mãe, ela salva mulheres. É muito bonito o que ela faz. Sim. E eu não queria ficar brigada com as meninas, não queria. Mas todas elas do grupão não queriam que eu me aproximasse. Então, eu me decepcionei com a Medrada, achando que ia fazer amizade com ela, porque a gente veio da vila. Eu achei que eu podia ficar mais amiga da Janiele. E tanto que quando ela saiu, né? Eu dei todo aquele suporte pra ela, da saída, que eu fiquei na piscina, não sei se vocês lembram. Sim, e as amigas sim. dela tudo Sim. dormindo lá. Aí acordaram chegando. E, tipo, eu tentei me aproximar da minha maneira. E foi aquilo Mas que se aconteceu. respeitando Me também. respeitando também. E muitas vezes também na hora do ao vivo, as pessoas acabavam comigo, essa atriz, fica fazendo atriz, fica se metendo... E tipo, aquilo, elas destruíam a minha autoestima ali. E eu tinha que falar, na minha cabeça, pra que eu vim pra cá, por quê e para quem. E era pra mim ter minha carreira no Brasil, viver aqui no Brasil, porque eu não queria mais voltar pra lá. Sim, E sim. foi assim que eu lutei até o final, e deu certo. Deu. E elas me opa. ajudaram Deu também, né? Porque super. elas estavam batendo muito em mim, e aí, quanto mais você bate na pessoa dentro do reality, mais ela vai ficar, Teve alguém que infelizmente. foi pedir desculpas pra você depois do reality? Ou uma conversa pra colocar ponto final e falar, ó, o que aconteceu ali, vida que segue, vamos tentar ficar de boa? Olha, é muito difícil hoje em dia as pessoas terem humildade de pedir desculpa. E pra eles ali tá no jogo e acabou, e tudo bem. Não, ninguém vai perder o seu tempo e me pedir desculpa, foda-se. E nem chamar pra conversar. E nem Sério já- que ninguém te procurou não, hoje? Não, claro que não. Nem pra colocar panos quentes. Não. Panos quentes, sempre. Isso- Sempre. Porque isso é muito triste, assim, né? Porque a gente entende que tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo. Sim. Todo mundo Mas é quer um a jogo, grana. né? Todo mundo quer a grana, Sim. é o jogo e cada um vai usar suas ferramentas. Mas é triste, né? Que depois do jogo não teve uma conversa, Não assim. precisa se tornar melhor amigo, né? Não, Nesse é. sentido. Mas é só não ser uma coisa horrível, né? Mas você vê, como não tem essa proximidade, eu também fico na minha. Uhum. Aí, Claro. aí eu também vou? Claro. Não sei, eu acho que não. Então, Sim, terminando, sim. cada mundo segue a sua vida. Por exemplo, o doutor Marcelo do programa, quando eu cheguei aqui Uhum. no Brasil, eu tentei entrar uma mensagem pra ele Uhum. e tal, como você tá e tudo, mas ele nunca me respondeu. O Marcelo, Nunca. O gente, Marcelo. o Marcelo, todo mundo fala que ele é tão gente boa, Ele né? não me E respondeu. vocês Que loucura! tiveram uma... Nossa, vocês dois na edição realmente era uma coisa muito... Sim, Foi forte, uma coisa né? muito forte. Gente, E vocês nunca se falaram depois? Não. Pô, Nunca Marcelo. mesmo. O Marcelo falava muito mal de mim depois do programa, quando eu comecei a fazer sucesso na Europa. Ele falava... Teve até uma nota que ele falou, sei lá, uma coisa lá de mim. Que eu tô deslumbrada, que eu não sei o que da Bicha, tia. tu é venenosa, hein? Então, tipo isso. Não, mas assim, é passado. Mas teve essa coisa, essas provocações dele depois, que eu fiquei famosa na França. Teve notas que as pessoas falavam, e aí, o que você tá achando da carreira da Gi lá fora? Mas assim, eu Mas não... por que você decidiu mandar mensagem pra ele agora? Porque eu acho que a gente cresce e a gente quer saber, porque fez parte da sua E você história. mandou Pô, faz um, 15 e aí, anos, tudo né, bem, beleza? também. Eu, Foi oi, tudo nessa bem? pegada? Como você tá? E tal, uma coisa assim, mas nunca tive Não resposta. respondeu. E o Rafinha eu consegui falar com ele depois que eu morei aqui, porque toda vez que eu tentava também não dava certo. Não que a gente não queria, mas é porque eu vinha só de férias. E eu sempre quis que ele me tatuasse. Aí deu tudo certo. A gente Ele se- te tatuou? recente, Ele né? me tatuou. 15 anos depois a gente se encontrou. Que demais, É. que demais. Tem pouquíssimo tempo, não Tem pouquíssimo tempo, Um mês, faz eu acho, uns no 20 máximo. dias, 25 dias. Caramba, Gi, o que, que ele tatuou em você? Cherry aqui atrás. Que maravilhoso, que Continua maravilhoso. muito gente boa, muito lindo. Gente, a gente ainda continua assim com a mesma essência, muito Sim, legal. sim. Mas você e o Marcelo deveriam ter uma conversa. Seria Eu muito... também acho. Seria uma Nossa. coisa muito... Seria legal. Chama a gente pra acompanhar a distância e fazer a fofoca porque- depois, Gi. Gente, que babado, né? Seria- Foi uma relação que teve muito altos e baixos de... Sabe o que eu tô pensando agora? Igual, tipo, aquela história da Marlene Matos da Xuxa. Exato! Vamos fazer, vamos fazer, Cara, eu vamos Do pensei- amor fazer. ao ódio, né? Mas peraí, O que precisa aconteceu passar ali? mais 4 anos, porque a Xuxa e a Marlene ficaram 19 sem se ver. Então, né? espera mais 4 anos, a gente Sim, faz esse sim. encontrão. Nossa, Maravilhoso. Mas daí agora, em São Paulo, esse mundo é um ovo, minha filha. Pra vocês se cruzarem não é uma coisa muito difícil. Ele mora aqui, é? Mora. Ah, não Mora em São sabia. Até onde eu sei, ele tá aqui, É, né? ele tava viajando agora, mas ele mora pra cá. Legal. Ô, Gi, ainda falando sobre reality show, daquela galera que participou ali da Grande Conquista, com quem, assim, você não faz a menor questão de
nem trocar ideia. Ah, Natália, sem dúvida. Por quê? Ah, é muito soberana pra mim, assim. Pelo menos é o que eu vivi lá com ela, não sei agora, mas é muito difícil você conversar com alguém que só é a verdade, só é a pessoa, tudo é ela, tudo... Gente, é tão bom uma troca de te conhecer melhor, ter o espaço de falar... Eu sou fácil, né? tipo, a pessoa às vezes tá falando de você, só de você. Quando você vai falar, a pessoa não escuta. Uhum. É pronto. Então, assim, eu acho que seria difícil a gente ter um papo, assim... Tem doido que interessante. falam isso dela desde o BBB, É, né? acho Isso eu acho Não tem muito um doido. grupão do Zap da galera? Eu não sou de grupo. Eu não gosto de grupo. Eu só tenho o Tá. grupo da minha família e dos meus fãs, que são alguns que eu confio. Eu fico muito ansiosa com mensagens, assim. Mas eu tenho e- ansiedade. Mas existe esse grupo? Existe um grupo da Grande Conquista, o grupão. E você não tá nele? Não tô. Ai, que Mas bom, o Bruno... fez bem. o Bruno tá, acho que os E meninos ele te tão. conta tudo que rola. Eu falo, não quero saber. O Bruno é fofoqueiro. O Bruno, o Bruno senta aqui, ele... Bruno não tem como. Você nem perguntou, ele tá falando. O Bruno é maravilhoso. Mas é o trabalho dele. Claro! Mas Isso ele tá informado. é zero de crítica. O Não Bruno, a gente mesmo. entrevistou ele aqui, meu amor. Amamos o Bruno. A gente teve que jogar metade fora da gravação, porque foi não babado, podia, era foi impublicável. Só um Maravilhoso. pouquinho. Xerrito, pode fazer só uns stories aqui, por favor? Obrigada. Só pra gente ter mesmo. Eu não Claro. vou Fica contar nada, tranquila, só pra Gi. gente poder Fica divulgar. tranquila, fica tranquila. Obrigada. Bloqueei. Não, não Ô, bloqueei. Gi, Ah. eu achei tudo maravilhoso. E agora que você participou do reality show, o que mais você quer fazer? Qual é o seu grande propósito agora? Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que se eu existo hoje na mídia, meu trabalho, tanto lá fora como aqui, foi graças aos 2 reality shows que eu fiz, o Big Brother, que me abriu portas, visibilidade, trouxe a minha família pra sociedade, né? Que hoje a gente existe pra sociedade, a gente tem causas pra defender, eu, minha família, minha mãe. E a Grande Conquista me trouxe de volta ao Brasil com a visibilidade do agora, né? Do eletrônico, das redes sociais. Então, é muito mais fácil pra mim ter essa visibilidade que a Grande Conquista me deu para consolidar a minha carreira aqui, Sim, né? sim. De atriz, de apresentadora, de escritora. Eu também produzo, eu vendo... eu escrevo programas de televisão, vendo Legal. para as Que emissoras. legal. Eu sou uma pessoa muito ativa. E criativa, Eu né? sou bastante. Eu não sei se vocês veem, mas eu faço... Você vê meu Wikipedia ou alguma coisa, você vê tudo que eu fiz lá Ali. na França. É a maneira de eu ter amor comigo, de dar amor às pessoas. Então, eu quero ter a mesma coisa aqui que eu tive lá na França. Quer construir essa história aqui mesmo, isso. como foi lá. Isso. Sempre, tipo assim, as pessoas acham assim, mas amanhã você tem que apresentar. A gente tem que parar de ser imediatista. Opa! Tudo é criado, tudo é Sim. uma trilha ali, o que é que eu quero. Tanto que a minha carreira de 13 anos não foi uma coisa da noite pro dia, Claro. foi Sim, criada, sim. foi trabalhada. Então, no Brasil, é isso que eu quero fazer. E eu vou morar em São Paulo. Que Ai, demais! que legal! Tá pra cá, É já. definitivo. Definitivo. Maravilha. Em São Paulo. Livro é uma coisa que você quer mais fazer, então? Livro, eu gosto de entregar informações, porque eu não consegui ter informações para mim. Minha mãe sempre foi muito estudiosa. Eu já queria ajudar minha mãe trabalhando, já queria estar na prática. E depois que eu descobri que a cultura, que o conteúdo é importante para entrar na sociedade, que é importante para ter um filme legal, que é importante, aí eu comecei a gostar de escrever, porque eu estou Que ensinando legal. pessoas e estou aprendendo também. Isso é E aí incrível. eu espero ter um outro livro, não biografia, porque eu acho... Aqui eu conto só a historinha, eu acho, sei lá... Até a foto eu não queria, assim... Mas tá lindo. Mas tá Poxa. lindo. Eu queria, tipo assim, só o livro Bonjour. Eu tenho medo dessa coisa de egocentria, não sei se é Mostrar a coisa mais um da pouco França, pro né? E eu queria algo assim para... Daqui a 10 anos, por exemplo. Eu queria dizer como eu consegui me adaptar depois no Brasil, com as novas leis que é o Brasil, com o novo Brasil, a TV. Eu quero dar dicas para essas meninas que Um vão novo também. olhar, Um novo né? olhar. Eu Isso é quero fazer isso. maravilhoso. Que eu já estou também trabalhando isso, já estou escrevendo. As minhas notas que eu faço, eu não sei se vocês fazem assim. Quando eu tenho muita inspiração, eu faço o áudio e envio para o meu e-mail. Em vez de eu perder isso é tempo e legal. escrever, teve uma ideia do livro, Um que insight, é um quando insight, vê. aí vai Isso o é áudio todinho maravilhoso, isso é maravilhoso. pro e-mail. Hoje, e agora que você tem esse relacionamento com a Record, né, que ficou ali marcado pela Grande Conquista, como que tá a conversa de permanência na emissora, de novos trabalhos, novelas, porque eles têm também as Óbvio. produções deles. Sim. Como que tá isso? Existe alguma coisa Ou se nesse você sentido? demonstrou, já falou, opa, tô aqui. Sim, não, olha, o que é legal é que
com esse tempo que eu vivi lá fora e aqui, eu tive muitas oportunidades também em outras emissoras, tanto Globo, Record, Band. E é bom porque hoje em dia tem trabalho em tudo que é lugar. Então, tem Record aqui me propondo uma coisa, depois tem um teste pra Globo. E aí, eu vou onde eu achar que é mais bacana pra mim aprender, pra mim, pra grana. E aí, o legal agora, essa visibilidade é que eu posso decidir o que vai me fazer feliz, né? Claro. Antigamente, eu não tinha como decidir. Existem opções. É isso. E isso é maravilhoso. Mas a Record te deu alguma Sim, sinalização para esse pra sentido? apresentar, Que pra fazer bacana, testes. que Porque bacana. eu acho que tem esse novo olhar da nova geração. E a Record, eu acho que ela quer trazer também essa coisa nova, né? Tem o Lucas Selfie, né? Os novos podcasts. Tem um Bruno agora que vai estar lá. O Bruno vai estar lá, né? Você ficou Isso. sabendo? Bruno, Sim. Ele falou que ia contar pra gente em primeira mão. Mas foi pra Record? Parabéns. Exato, parabéns, mas puxão de orelha. Não que contou pra bom. gente em primeira mão, mas Sim. tá ótimo, Ele tá merece, ótimo. cara. Total, Muito. merece pra Faz Faz caramba. anos, né, que ele não tá fazendo a arte que ele ama. Exato. Ele saiu lá do Merece. programa da Sônia pra entrar na Sim. Fazenda. E agora que bom que deu certo. Ai, E que bom que também as coisas estão encaminhando pra você por aqui, Obrigada. Gi. Bom mesmo, porque, né... Poxa, você passou mais de uma década fora do país, né? Eu Foi. acho que até pra nós, assim, absorver você, repatriar você Obrigada. é importante, Ai, né? legal. E vamos combinar que, pelo que você passou, ainda mais no pós do BBB, eu acho que é um dever do Brasil, digamos assim, né? Ter um bom senso de exato. o que foi pra... Eu não acho, foi que, bem acolhido, eu acho que a Ana Maria agora Braga tem deve um como- café da manhã Então, com ela. exato, Viu, dona Ana? entendeu? É bem isso Tá que eu tô devendo um querendo café dizer. da manhã com a Gi. Gente, Porque, Ia ser gente, legal. Faz muito tempo, As pessoas né? não sabem, né, como aquilo machucou. E eu, Machucou. de fato, não tinha ideia. Eu também não fazia muito, ideia. Muito, muito, muito. E como machucou, porque quando você tem essa vingança positiva, é porque algo em você não tá bem, que você não se sentiu, assim, valorizado. É muito ruim se sentir desvalorizado. Demais. Quando você vive uma coisa daquela. O amor que eu tive maior foi realmente do Brasil, do povo nordestino. O povo nordestino foi uma coisa muito... Te abraçou demais. Meu Deus do céu, coisa muito louca. O Nordeste tem muita força, assim, Tem. muito Opa! amor. Nordeste já Ainda salvou a bem. gente tantas Ai, vezes. sério? Tantas vezes. Salvou vocês? Aham, salvou o país, meu amor. Exato. A gente agradece. A gente agradece. Planos pra fora, você não tem mais agora, pelo menos a curto prazo. Não é uma coisa, desejo. Eu tô em pânico ainda da França. Sim. Eu tenho todos os meus melhores amigos. Eu não falo nem só França, digo fora Olha, qualquer lugar. Tem projetos para fazer séries lá, mas eu não aceitei por causa disso, desse impacto. Mas se eu tivesse, assim, bem ainda psicologicamente, eu ia pra França, porque tem uma série que estão me chamando justamente porque eu tô famosa aqui, que é uma atriz, que é um personagem brasileiro. A minha agente de lá, ela tem todos os castings. Então, Gi, você quer fazer? E a minha empresária é da França, né? Emila. Ela que cuida, ela é francesa, demais. é brasileira, francesa, piauiense também. Ela que Olha cuida só, da minha. Ela que que legal. cuida. Ela é muito top, muito mesmo. É isso? É isso, não é? E não tem Temos. aquela frase famosa? É isso, é sobre isso e tá tudo certo, né? Exato, eu tô encantado. Gi, a gente, só pra Obrigada. encerrar, Aham. a gente tem esse momento aqui, que é a nossa garrafa do futuro. Ó, você Sim. tá vendo aqui? Que tem um monte de rolhas com papeizinhos e tudo mais. Por quê? Os nossos entrevistados desse ano, a gente pediu pra todos eles escreverem uma mensagem pra si próprios. Tá. Eu Pra quero mim que... próprio? Exato. Ah. Eu quero que você escreva uma mensagem num dos papeizinhos aqui. Sei lá, algo que você queira realizar, concretizar ainda esse ano. Tá. Ainda em 2023, tá? Porque no último episódio desse ano a gente vai abrir todos os bilhetinhos e aí Tá. depois a gente vai fazer uma checagem. Tá, então ninguém tem que saber o que é. Ninguém segredo. vai saber, a gente não vai ler. Só Enquanto depois. você vai escrevendo, a gente vai dando uns recadinhos Sim. aqui, né, Tutu? Aí depois, ó, meu livro. Sim, Sim, pode deixar. por favor, A hora que você por terminar favor. de escrever, dobra. Tá, Ó, tá. Aperta aqui em cima. Tá bom. Gente, vamos para os recados. Você que chegou até aqui nessa entrevista maravilhosa, faz aquele favor de curtir este vídeo, Uhum. compartilhar e, pelo amor de Deus, você já se inscreveu, não é mesmo? Não preciso nem reforçar isso, porque eu sei que você já se inscreveu. Mas se você quer escutar em outras plataformas, nós também estamos, não somente no YouTube, Estamos né? no Spotify, né? Exatamente. Estamos no SPC, no Serasa, mas isso só eu e Tutu, pessoa aí é só física, Spotify né? mesmo. O programa tá aqui zero bala. E, pelo amor de E, Deus. por favor, se você gostou desse episódio, recomenda pra todo mundo. Se você não curtiu, pega o link, manda pro seu maior inimigo e fala assim, ó, Isso. surpresa bacana pra você. Pelo menos ajuda a compartilhar aqui a gente. Quem Isso. sabe ele não gosta da O hate entrevista, né? também engaja. Exato! Senta o dedo no like aqui, que é pro YouTube dar uma moral na nossa entrevista.
reforço o pedido de inscreva-se e no link aqui, desculpa, na descrição do vídeo, aqui embaixo tem o link para o nosso clube de apoiadores. É ali que o negócio acontece, Ali meu amor. ferve. É ali que o babado, é ali que o suco ferve. É, que a Né? gente fala mal de todo mundo. É só chegar, clica lá, segue o caminho das pedras, faça parte do nosso clubinho, que vocês não vão achar ruins, não vão achar ruim. E temos aqui, para finalizar, o livro de Gisele Soares, Bonjour. Gi, como que a gente faz para encontrar o seu livro? Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo o meu @ Gisele Soares. Já apareceu um monte de vezes. Legal! Merci beaucoup, chéris. Mon chéri d'amour. E vai ter lá o link da livraria Originário, da loja, que é uma Legal. loja tipicamente brasileira e tipicamente nordestina e piauiense, que vende todas as artes do Nordeste todo. Olha Que que legal. legal. E meu livro eu fiz questão de vender nessa loja que valoriza os artistas nordestinos e é o nosso Brasil, Claro. né, gente? Claro, tá E lá certíssima. tem Originário e a pessoa pode comprar o livro e vai para todo o Brasil. Então é no Todo. @Gisele. No perfil, não fala no perfil do Instagram? Isso. No perfil do Instagram está lá o link bem grande, Originário. É lá que você compra e pode dividir várias vezes. Maravilhoso. Amo. Na descrição aqui do vídeo, a gente também tá deixando o perfil do Instagram da Gi, então é só você correr lá. Já começa a seguir ela agora e faça a aquisição do seu livro para conhecer um pouco mais da história da Gisele Soares. Gi, Eu quero obrigado. que a gente. Peraí, desculpa cortando. Claro, eu pelo quero, amor de Deus. Eu quero que a gente finalize mandando um beijo em francês para o Cheris. Como é que o fala? Amo. Bisou, Cheris. Então, ali naquela câmera do centro, ó. Do Eu centro. também? Vamos todos, aí. 1, 2, 3. dois, três. Bisou Bisou, Cherries! Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.